Rodrigo Janot faz nova denúncia contra Michel Temer. Procurador-Geral da República acusa o presidente dos crimes de organização criminosa e obstrução à justiça. Denúncia inclui Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha Loures, Henrique Alves, Gedel Vieira Lima, Eliseu Padilha e Moreira Franco, todos do PMDB. Janot também denuncia Joesley Batista e Ricardo Saldi e anula acordo com delatores da JBS. Polícia Federal faz buscas em apartamento do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em Brasília. Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina é preso por desvio de dinheiro da educação. Ministério Público pede o afastamento do presidente do Vasco, Eurico Miranda, e Justiça dá 10 dias para a defesa. Estudo mostra os 5 bairros mais perigosos do Rio de Janeiro. Em entrevista exclusiva ao SBT, Filipão diz na China que encontrou paz do outro lado do mundo. 2014, parece-me que na história do futebol só perdeu o técnico. Com dores no corpo, Lady Gaga cancela show no Rock in Rio e diz que está devastada. Parece que é mentira. Selena Gomez revela que recebeu rim doado por amiga. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer. Agora, por obstrução à justiça e participação em organização criminosa. O grupo político denunciado teria arrecadado mais de R$500 milhão em propina. Em nota, o Palácio do Planalto afirma que o Procurador-Geral ignora as graves suspeitas que fragilizam as delações sobre as quais se baseou para formular a segunda denúncia contra Temer. E que Janot finge não ver os problemas de falta de credibilidade das testemunhas. O Planalto diz ainda que a denúncia é recheada de absurdos e confunde para tentar ganhar ares de verdade. Em nota, o PMDB chama a denúncia de Rodrigo Janot de ato de irresponsabilidade e afirma que a sociedade saberá identificar as reais motivações do procurador. A defesa de Eduardo Cunha diz que provará no processo o absurdo das acusações, que se sustentam basicamente nas palavras de um reincidente em delações que se propôs a falar tudo o que o Ministério Público queria ouvir para fechar o acordo de colaboração. O advogado de Rodrigo Rocha Loures afirma que ele não participou de nenhum acordo de pagamento ou recebimento de propinas e que o ex-deputado era apenas um assessor pessoal do presidente, sem intervenção em atividades financeiras. Moreira Franco disse que jamais participou de qualquer grupo para a prática de ato ilícito e que a denúncia foi construída com a junta de delatores mentirosos que negociam benefícios e privilégios. A assessoria do ministro Eliseu Padilha disse que a denúncia está amparada em delatores que, sem compromisso com a verdade, contaram as histórias que pudessem lhes dar vantagens pessoais. A nota afirma que, com a inexistência de provas, o Poder Judiciário decidirá por sua inocência. As defesas de Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves não foram localizadas para comentar o assunto. Muito bem, vamos a Brasília com o repórter Daniel Adjuto, que está no Supremo Tribunal Federal. Daniel, boa noite. A denúncia está nas mãos do ministro Edson Fachin. E então, o que é que deve acontecer a partir de agora? Obrigada, Adjuto. A Polícia de São Paulo investiga a participação de funcionários de bancos e de empresas de segurança no crime conhecido como saidinha de banco. Somente em um dos ataques, os bandidos roubaram R$500 milhão. Escutas feitas com autorização da Justiça revelaram que policiais militares formaram uma milícia acusada de assassinatos, furtos e absurdo dos absurdos.
até aluguel de armas. Joseval, 6 PMs estão presos. Entre eles também são suspeitos de envolvimento na maior série de homicídios da região metropolitana de Belém. Dinheiro público que deveria pagar cursos de educação à distância foi desviado em Santa Catarina. Para a polícia, a quadrilha agia dentro da Universidade Federal. O reitor e outras 6 pessoas foram presas. A CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, informou que vai colaborar com as investigações. A CAPES disse que soube das denúncias este ano, que pediu esclarecimentos à universidade, mas que não foi atendida. Se a violência assusta a população do Rio de Janeiro, imagine quem vive nos pontos mais violentos da cidade. Um estudo apontou 5 bairros onde é mais perigoso morar. E voltamos a falar sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. O repórter Tiago Nolasco está no Congresso Nacional. Boa noite, Tiago. Como é que foi a repercussão aí no Congresso? Bem, vamos agora falar com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Por que o Procurador-Geral da República, o senhor Rodrigo Janot, colocou numa mesma denúncia o presidente Michel Temer, os integrantes do chamado PMDB da Câmara e a dupla dinâmica Joesley Batista e Ricardo Saldi? Obrigada, Kennedy. O ministro da Agricultura e ex-governador do Mato Grosso, Byron Maggi, foi alvo de uma operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Os policiais estiveram em 64 endereços de suspeitos de envolvimento num esquema de corrupção. Acusado de abuso sexual, Nuno Cobra, ex-preparador físico de Ayrton Senna, foi solto agora há pouco em São Paulo. Veja em instantes. Exclusivo. O técnico Felipão quebra o silêncio, fala sobre o 7-1 e a vida na China. Popstar Lady Gaga cancela show no Rock in Rio e provoca comoção entre os fãs. Não perca, é já já. A defesa de Joesley Batista e Ricardo Saldi pediu hoje que os dois sejam colocados em liberdade. Os delatores da JBS prestaram depoimento à Polícia Federal sobre as conversas gravadas que citam ministros do Supremo. O segundo depoimento de Lula na Justiça Federal em Curitiba foi marcado pelo embate do ex-presidente com os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. Foi o último interrogatório do ex-presidente antes da sentença do juiz Sérgio Moro no processo sobre a compra de um apartamento em São Bernardo do Campo e de um terreno para a construção da sede do Instituto Lula. Um acordo assinado hoje entre a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Prefeitura de São Paulo pretende diminuir a fila de espera por vagas em creche. O problema obriga muitas mães a escolher entre trabalhar ou cuidar dos filhos. E a seguir, com dores no corpo, cantora Lady Gaga cancela a apresentação no Rock in Rio. Selena Gomez, outra estrela da música pop, revela que fez um transplante de rim. A gente volta já já. O que faria no Rock in Rio amanhã? A estrela da música pop tem uma doença que provoca fortes dores no corpo. Morreu hoje em São Paulo, de falência múltipla de órgãos, o jornalista Fernando Pacheco Jordão. O Ministério Público do Rio de Janeiro quer o afastamento imediato do presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda, e da diretoria do clube. O Juizado Especial do Torcedor concedeu prazo de 10 dias para a defesa. Bruno Vicari, boa noite para você. Bruno, qual é essa denúncia do promotor? Tudo bem, Joseval? Boa noite, Raquel. Olha só, o Ministério Público investiga a relação do Vasco com torcedores organizados. A suspeita é que o clube cedeu camarotes e até contratou integrantes de organizados para fazer a segurança do estádio. Torcedores que, inclusive, estavam proibidos pela Justiça de entrar em São Januário. A Coreia do Norte lançou mais um míssil há pouco. Segundo o governo do Japão, o projétil sobrevoou o território do país. As autoridades pediram que os cidadãos fiquem longe dos destroços. A popstar Selena Gomez deu um susto nos fãs ao divulgar uma foto em que ela aparece num hospital dos Estados Unidos. A cantora norte-americana passou por um transplante de rim. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.